Consagrar esse momento. Querido Deus e Pai, Paizinho amado, estamos em Tua presença para engrandecer o Teu nome. Consagramos a Ti esse momento, tudo que somos, o que fazemos e o que temos, Pai. Nos direciona, nos capacita, usa-nos conforme a Tua vontade. Que essa palavra seja, Senhor, para edificar nossas vidas, que possamos, Senhor, colocar em prática e assim cumprir a Tua vontade, Senhor. Através das nossas vidas, que possamos, Senhor, ser luz onde passarmos. Possamos, Senhor, ser exemplo, uma influência positiva sobre a vida daqueles que nos rodeiam, Senhor. Que possamos, Pai, nos fortalecer em Tua glória. Que possamos, Senhor, manifestar o Teu poder através das nossas vidas. Continua conosco hoje para tudo sempre. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Aguardando aqui. Como que tá a conexão, o som, tá bom? Aguardando aqui a Biba. Olá, bom dia! Enviar aqui o convite novamente. Então, Salmo 100 a 104. Já pega aí sua Bíblia, vai para acompanhar aqui conosco e tomarmos posse desse maná abundante, dessa porção do dia que vai, sem dúvida, edificar muito nossas vidas. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Tudo bem, estávamos aqui com louvor, consagrei esse momento, já oramos também anteriormente, né? Sentir o fluir do rio, que vem do nosso interior, né? Da presença de Deus. É isso. Vamos falar do que vale realmente a pena, da palavra de Deus. Como é bom. E o Salmo 100, ele já começa, né? O povo de Deus o louva. E que seja realmente a nossa primeira oração, né? A nossa primeira meditação do dia tem que ser glorificar o Senhor. Obrigado pela dádiva de vida, pela saúde, né? Por estarmos e termos a oportunidade de desfrutar de mais um dia. É verdade. Nós somos convidadas o tempo todo, né, pelo salmista, a nos render a Deus, né? A agradecer, ter um coração grato realmente. E é lindo demais quando ele fala aqui, né, que no 3, que ele nos fez, nós somos dele. Gente, eu amo esse sentimento de pertencer, né? Eu sou do Senhor, ele me fez. E toda a grandeza dele, né, que fala aqui, e apesar de ser um salmo curto, ele deixa, o salmista deixa bem claro, né? Por que a gente tem que glorificar a Deus, agradecer a Ele, né? Render graças a Ele? Porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, sua fidelidade não tem fim, né? E tudo que Ele fez e faz por nós, né? É lindo demais. Deus é fiel. E esse salmo, ele nos fala, né? Da alegria permanente, da gratidão, de estarmos na presença do Senhor. Louvai ao Senhor toda a terra. Essa é a instrução. Ele é um salmo anônimo, né? Não dá aqui de quem o fez, né? De quem é a autoria. Mas a principal mensagem é essa: servir ao Senhor com regozijo, entrar em sua presença com cântico. Né? O cântico, ele tem esse poder de nos conectar numa energia poderosa, né? Rapidamente. Se a gente está triste, coloca uma música, né? Quem canta, os males espanta. Então, se a gente está numa angústia, começa a declarar através de um louvor, porque vai absorver, né? Aquela energia, vai fluir, a confiança. E a gente deve selecionar a música, né? A influência que a música tem na nossa vida, ela é muito... Então, tudo a gente tem que estar em constante seleção. Até as músicas, os louvores que a gente vai ouvir, eles interferem na nossa energia, né? No nosso... Então, que a gente selecione realmente, tenha a intenção, né? Cada louvor seja com a intencionalidade. E o Salmo 101, ele nos fala, é um salmo de Davi, dessa intenção, né? Por viver em santidade.
Viver em santidade. Misericórdia e justiça cantarei. A ti entoarei cântico, ó Deus. E ele fala, caminharei por teu caminho, porque é irrepreensível. Quando virás a mim? Conduz-me na integridade do meu coração, em minha casa. Então aqui, esse salmo, ele é precioso e ele traz uns princípios, né? Um princípio para nos guiar diante da nossa vida, como rainhas, né? Como mães de família, como governantes da nossa casa. Ele nos dá esse princípio realmente para da vida mesmo, para a gente guiar um lar. Que é exatamente isso, né? Ele fala aqui, no versículo 4, ele diz, longe está meu coração dos perversos, e não conheci o mal. A gente tem que se desviar do mal, é se manter em santidade. É um princípio que a gente estabelece para a nossa vida e dos que a gente ama, dos filhos. Então o mundo a gente já sabe, jaz do maligno, vai de mal a pior. Então que a gente se aparte o nosso coração dessas perversidades do mundo. Claro que a gente não tem o controle de tudo, mas o que a gente tem que governar sobre isso. Eu vejo esse salmo como um salmo de escolhas. Porque aqui diz que você escolhe o caminho que você quer andar. Ele fala que vai se afastar de pensamentos ruins, das pessoas maldosas. São escolhas, né? A gente fica longe do mal, dos olhos arrogantes, fala uma versão, né? E a gente tem esse poder de escolher viver da melhor maneira, dentro da nossa realidade. A gente tem que se afastar realmente das pessoas que não têm a mesma convicção que a gente. Né? Não é... A gente tem que escolher o melhor para a nossa vida, como você está dizendo, né? Se você tem filhos, você vai conduzi-lo pelo caminho bom, né? Então você tem escolhas a fazer. E isso significa que todo dia você tem escolhas. Hoje o dia está começando, vão aparecer várias situações. E você tem o poder de escolher viver o que é bom ou não. Então, depois você não fala assim, não dá uma de vítima, porque você tem esse poder de escolha, né? E isso é bom, né? Nós não somos fantoches, né? Deus nos dá uma porção grande, né? Uma porção para que a gente realmente é o livre-arbítrio. Ele sim domina, tem o controle de tudo, né? Nenhum fio de cabelo está aqui à toa, nenhuma folha cai, né, sem a sua permissão. Ele está no controle de tudo, mas ele nos dá o livre-arbítrio, né? A maior prova de amor. É a maior prova de amor do qual Deus nos concede. E essa é a nossa parte, as escolhas. A gente que escolhe estar no sagrado ou no profano, a gente escolhe servir a Deus ou servir ao mundo, escutar o mundo ou ouvir a Deus. Então, são escolhas, né? Escolhas constantes. E aqui ele fala no versículo 8, pela manhã exterminarei todos os ímpios da terra. E no versículo anterior ele diz, mas o que comete fraude não habitará dentro de minha casa. Em algumas versões fala palácio, né? O que fala mentira não permanecerá diante dos meus olhos. E ele nos dá realmente essa poderosa atenção, né? E ele segue no 8, né? Pela manhã exterminarei todos os ímpios da terra e extirparei da cidade do Senhor todos os que cometem iniquidade. Então aqui ele dá atenção a todos. A todos. E é uma advertência para nós, né? Porque a gente sabe que pensamos, a gente tem pensamentos, nós somos carne, somos vulneráveis, então é a todos mesmo. É para mim. Aqui ele fala exatamente de todos. E o poder, né? Ele fala que aqueles que cometem fraude não habitarão dentro da minha casa. É esse poder que a gente sabe que tem os relacionamentos. O poder dos relacionamentos na nossa vida, eles influenciam total, né? Exatamente isso, ela influencia nas nossas decisões. Muitas das decisões que a gente decide pode ser influenciada por alguém. E quem que está influenciando você a tomar certas decisões? De bênção ou de maldição? Né? Então a gente tem que estar separando. Ele diz, aqueles que cometem fraude não habitam comigo. Né? Porque há um poder de influenciar a sua vida, seus filhos, sua esposa, a TV que você tem dentro de casa, é um relacionamento virtual. Né? Então, quem você vai realmente permitir que te dê essa influência, que dê essa influência à sua família?
Então, que as nossas decisões elas sejam realmente mantidas, buscadas ali em Deus, e que a nossa decisão constante seja de guardar o nosso coração e de manter a fé. Nossas decisões sejam inteligentes, né? Pautadas na palavra do Senhor. Sempre, sempre. Quando a gente escuta Ele, quando a gente está no direcionamento dEle, sem dúvida as nossas decisões serão mais clarificadas, serão muito mais assertivas. Essa é a influência do qual a gente deve estar guiada constantemente. O Salmo 2, ele segue também um salmo anônimo, e ele aqui nos remete a uma súplica de um aflito. O vigilante aqui, ele compartilhou com a gente uma mensagem. Ele diz: ame a todos, mas escolha quem andará no seu barco. É verdade, é um poder que a gente... É precioso, todos os dias a gente fazer essas escolhas também. Quem são as pessoas, isso é precioso. E aqui ele fala, né, o Salmo 2, da súplica de um aflito. Ó Senhor, escuta a minha oração e chegue a ti o meu clamor. E ele fala: não escondas teu rosto de mim no dia da minha aflição, mas inclina os teus ouvidos no dia que eu te invoque. Apressa-te a responder-me. Então, o Senhor, Ele ouve nossas súplicas, né? Muitas vezes, quando a gente está numa aflição, numa angústia, a primeira coisa que a gente deve fazer é chegar total a Deus, porque Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. E a gente vive um conflito, muitas vezes, interno, né, da alma. A gente é capaz de captar energias, né, algo que ainda nem aconteceu, e a gente fica naquela intuição, o coração aperta, você fica aí, nem conhece, nem sabe exatamente aquela causa. E aí é só orar a Deus, é só confiar. Senhor, que aflição é essa? Me revela, porque o Senhor vai te dar revelação, Ele vai te dar direcionamento, através da tua intuição Ele diz: não sai hoje, ou faz isso, né? A presença de Deus, ela nos dá direcionamento em tudo, revelação. A gente tem que estar quieto, para a gente poder ouvir, né? Porque às vezes a gente está tão agitada que a gente não consegue um direcionamento, por causa da angústia que a gente está vivendo, né? Então, às vezes não, a gente precisa se aquietar para ouvir a voz de Deus, ou seja, através de um louvor, ou seja, através da palavra, né? Ou seja, através do Espírito Santo, mas a gente tem que estar quieta, senão a gente não consegue ouvir. Aqui ele fala que ele está muito aflito, né? E até no versículo 4, quando ele fala do coração, que a relva ressequida está como a relva ressequida está meu coração. Ele está tão angustiado que ele não consegue, mal consegue pensar, né? E a boca fala do que o coração está cheio. Então, nesses momentos, a gente tem que realmente voltar os nossos olhos para as coisas positivas na nossa vida. Ver tudo, porque às vezes a gente está passando por uma situação, está tudo tranquilo na nossa vida, e de repente acontece algo. Pronto, a gente fica acabada, né? Mas a gente tem que lembrar todos os outros pontos positivos que existem na nossa vida. Tudo de bom que tem. Porque às vezes a gente está focando só na coisa ruim, né? É esse um alerta. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fechar os olhos para as bênçãos que estão diante da nossa vida, óbvias, todos os dias. Essa dádiva de vida, de saúde, de termos a oportunidade de estarmos mais um dia, de olhar para um céu lindo, azul. São bênçãos. E muitas das vezes a gente fecha os olhos para essas bênçãos, estando diante de nós. Por quê? É muito óbvio. Todo dia eu tenho, então por que não agradecer? É o poder da gratidão na nossa vida, né? Diariamente a gente tem que olhar o óbvio ali diante de nós, as bênçãos determinadas por Deus. E aqui nesse segundo versículo, nessa segunda parte do versículo 4, ele diz, né, como você leu aí: meu coração murcha como a erva e seca, porque esqueci de comer meu pão. Então, em quem deve estar a nossa esperança? Em Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando para mim, para você. Se eu estou muito angustiada, se eu perdi a minha fé, a minha confiança, se eu estou uma angústia sem fim infinita, porque eu esqueci de comer o meu pão, o alimento para o meu espírito. Se nós comemos todos os dias para nutrir o nosso corpo,
Para ter energia física, eu tenho que alimentar todo dia o meu espírito para me ter energia de fé, né? E manter essa esperança. Porque aqui ele nos dá poderosamente essa esperança. O que é a esperança? Eu gosto muito dos Salmos, 1 Coríntios, que ele diz: agora, pois, restam a fé, o amor e a esperança. Dos três, qual é o maior? O amor. Então eu vejo o amor na linha do tempo como algo permanente. Antes mesmo de nós nascer, Deus já nos amava. O amor, ele é passado, ele é um presente, ele é o nosso futuro. Ele nos ama, ele é perfeito. E aí ele nos remete, a fé é agora. Para mim manifestar um milagre na minha vida, para mim crer, tomar posse de tudo que vai acontecer é no agora, é na fé. E a esperança é um futuro. Então aqui ele nos dá essa poderosa reflexão. Ele começa, né, os primeiros versículos nessa perspectiva da aflição. E ele vai, né, pedindo ao Senhor: levanta-te, tem misericórdia de Sião, porque chegou o tempo de ter misericórdia. E ele segue, e ao final ele vai motivando e declara essa esperança. A gente deve ter o olho também no futuro. Se hoje está ruim, né, não sei como cada um está hoje, creia que amanhã sim vai estar melhor. Essa é a esperança de futuro, né? Mantenha, né, o amor, a fé e a esperança. Esperança é isso, você crê que no futuro tudo vai estar sim melhor. E ele fala no versículo 17: responderá à oração dos necessitados e não desprezará a súplica deles. Isso é esperança. Ele tem a certeza de que Deus vai ouvir. E assim sejamos nós, né? E ele segue no 18 e diz: isso se escreverá para uma geração futura, e o povo que será criado dará glória ao Senhor, porque ele observou desde o alto do seu santuário, desde o céu, ele contemplou a terra, para escutar o gemido do cativo e para soltar os condenados à morte. Quer dizer, ele ouve e vai libertar a gente desse cativeiro. O que nos aprisiona? Qual é a algema que nos prende hoje? É na área financeira, na área física? É a influência do inimigo, porque o mundo quer nos influenciar para mantermos essas angústias internas. Então, cuidado com quem a gente dá ouvido, porque a promessa de Deus é sublime. A do mundo, ela vai te confundir, ela vai te angustiar. E ele fala aqui Senhor, tu permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Né? O que nós estamos passando é passageiro. Nós estamos passando por isso. Mas Deus é eterno. A nossa esperança tem que estar nele. Né? Não importa o que você está vivendo hoje, isso vai passar. Pode ser luto, pode ser qualquer coisa. Isso tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não passa, né? E ele sempre foi, ele é e sempre será Deus. Nossa esperança tem que estar nele. Amém. Sempre, né? De futuro. Então, que nós possamos agradecer pelas bênçãos que a gente tem, né? Manifestar nossa fé no agora. E termos, mas como vou manter essa esperança no futuro? Acho que assim, o que nos dá um motivo, né, é o que realmente nos transforma, nos faz a gente entrar em ação. Então, diante de tudo isso, pergunto: qual é o motivo do seu viver? Todos nós temos um motivo, um propósito. Então, quando a gente sabe qual é o motivo, por que a gente está fazendo o que deve fazer, isso vai nos dar uma ação. É saber qual é o nosso propósito. Porque aí sim a gente vai manter essa esperança. Muito recorrente, né, Laís? Muitas pessoas me procuram falando: eu não sei qual é o meu propósito. Me ajuda a encontrar, eu não sei qual é. E todos temos um. Né? É verdade. Deus, ele fala de múltiplas formas, por isso que a gente deve estar no caminho, na busca constante, porque ele vai revelar. Né? É em múltiplas formas, é revelação especial, é revelação através da natureza, através de pessoas, você vai encontrar. Mas precisa estar em movimento, você precisa estar buscando. Imagina que há pessoas que o propósito da sua vida é cuidar dos filhos, a razão do seu viver é se dedicar ao filho, a servir a sua família, e está tudo bem. A razão do seu viver é servir pessoas, é transformar vidas, é ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito.
Né? Imagina quando a gente recebe o testemunho, nossa, a gente vai incentivar e potencializar aquela capacidade que muitas vezes a pessoa não está vendo que ela tem. Isso nos alegra. Olha, você tem um potencial, eu vejo que você tem um potencial para isso. Muitas das vezes nós não estamos enxergando, mas quem está conosco, por isso a importância do poder, né, de relacionamento, porque as pessoas com qual a gente ama, se ela nos quer bem, se ela quer ver o nosso crescimento, são essas pessoas que vão te impulsionar nesse teu motivo de vida. Exato. É isso que nos dá ânimo, é isso que nos dá esperança de dias melhores, de satisfação pessoal, de autorrealização. Né? É a Deus importância da agindo. escolha, de novo, nós vamos falar sobre isso. Porque se você escolhe conviver com pessoas que não são verdadeiras, não te impulsionam, você vai ficar parada. Né? Aí, mais uma vez, a gente volta na questão da escolha. Você tem que escolher o melhor para a sua vida. Você tem que escolher quem vai estar do seu lado. Né? Isso é todos os dias, né? Todos os dias. Pessoas, elas nos levam a tomar decisões, né? Ou boas ou ruins. Então, que a gente, né, tenha escolhas boas, né? A Isadora chegou aqui. Oi, minha amada, sentindo aqui sua falta, mas ela está trabalhando, está em outra cidade. Que Deus abençoe e direcione todos os nossos projetos. Então é isso, a gente segue e Deus nos revela, né? De multiformas, Deus nos revela total. Basta que a gente esteja no caminho, que a gente esteja direcionada com o coração aberto, total. Porque Ele vai revelar. Então seguimos aqui. E algo muito interessante, que eu gosto muito quando a Bíblia, né, na sua tipologia, nos revela muita... E esse salmo, ele tem 28 versículos, vale ler cada versículo, meditar e tomar revelação, né, individual, o que o Espírito Santo vai lhe falar, porque a gente sabe que a Bíblia, ela tem essa revelação especial, e é muito individual, muitas das vezes, né? Então é preciso meditar mesmo, estar presente aqui, que a gente passa uma horinha meditando, traz algumas, né, revelações. Mas quando você vai por si só, meditar é precioso. Então, aqui ele nos fala no versículo 26, ele diz assim, ó, eles, o versículo 25, para a gente entender normalmente um versículo anterior, a gente tem que ler o anterior. Tu estabeleceste a terra desde a antiguidade, e os céus são obras de suas mãos. E aí fala assim, eles deixarão de existir, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como vestidos, e como roupas serão trocadas. Então, passa, né? Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. O mundo que a gente vive hoje já não é como, né, antigamente. Tem pessoas que se apegam tanto no passado, que antigamente era isso, antigamente, tal. Então, tudo se faz novo. A gente tem que desfrutar do hoje, aproveitar, porque aqui ele diz, e tudo se faz novo. E como roupas serão trocadas. Então, as crenças, as culturas, as pessoas, tudo vai evoluindo, tudo vai se fazendo novo. Então, cabe a gente aproveitar cada fase da nossa vida. Imagina que aquela percepção quando a gente tinha de adolescente, hoje a gente já não tem. Né? Nos colocou uma nova roupa. Quando a gente não era total convertido, a gente tinha, né, outros caminhos, ou interpretava a Bíblia de uma forma. E tudo se faz novo. Hoje a gente tem a Bíblia como um prazer de ouvir. Nossa, qual é a mensagem que Deus tem para me entregar hoje? Eu fico naquela ânsia de saber qual será o estudo, a porção do dia seguinte. Essa é a esperança do futuro. E a gente tem que pensar também que a gente tem que fazer o nosso melhor hoje. Né? Porque tem pessoas que ficam angustiadas. Eu poderia ter feito melhor. Mas você precisa pensar que se você fizer o seu melhor hoje, dentro das possibilidades que você tem. Eu costumo falar que eu fui a melhor mãe que eu pude ser na situação que eu vivi. Né? Hoje, eu seria uma mãe diferente com crianças daquela idade. Mas hoje eu tenho uma outra maturidade, eu tenho uma outra situação. Né? Então, a gente precisa viver o melhor hoje. O que você tem hoje para viver? Aproveita, desfruta do melhor que Deus está te dando hoje. E não fica com o olho naquilo que você gostaria de ter. Desfruta do que você tem hoje. Que, como você falou, tudo vai mudar. Tudo muda. Né? E parar com esse negócio de ficar apegado ao passado. Porque na minha época, porque antigamente, porque lá
Eu costumo falar que o passado, você tem que olhar pelo retrovisor. O tamanho que o retrovisor é? Pequenininho, assim, só para você dar uma pinçada ali. Porque o futuro da sua frente, o para-brisa é enorme, né? Então você tem que olhar para frente. E para o passado, você dá uma olhadinha ali no retrovisor e vida que segue, vai para frente. Tomar os Né? aprendizados, as boas lembranças, as não tão boas também, porque trazem aprendizado tanto para si como para os outros, né? Testemunhar o passado, ele nos remete, nos leva àquela dor, àquela mesma sensação, mas serve de aprendizado para outras pessoas, para testemunharmos, né, de onde Deus nos tirou. Então, é importante isso. A Isa completa aqui, fazer o melhor nas condições que tem, até que melhores condições para fazer melhor ainda. Isso é precioso, esse entendimento, é para a nossa vida, né? Então aqui Deus revela, tudo vai passar, mas a minha palavra não passa, né? Deus é fiel. E o salmista aqui, ele declara, mas tu serás como és, e teus anos não terá fim. Os filhos do teu servo morarão na terra, e sua descendência permanecerá em tua presença. Então, o Senhor é Deus, Ele é fiel, Ele não muda, né? Então, a gente tem esse poder de gratidão constante. E como o Biba falou, não ter essa crise de consciência, ai, que eu poderia ter sido uma mãe. Foi o melhor nas condições, naquele momento, com a mentalidade, com a crença, foi o melhor que poderia ter feito e pronto. Isso dá uma paz de consciência, não é verdade? Hoje, se eu tivesse, como ela revela, seria uma mãe diferente do daquele tempo. E tá tudo bem, consciência em paz. A gente não pode se apegar ou ficar culpando, né? Se autocondenando. Então é o hoje. Precioso. O Salmo 103 é um salmo de Davi e ele fala exatamente disso, de cânticos de gratidão e louvor ao Senhor. De gratidão. Bendize alma minha ao Senhor e bendiga todo o meu ser, seu santo nome. É dar glória ao Senhor sempre. Bendize alma minha ao Senhor e não esqueça nenhum dos seus benefícios, porque Ele perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Deus é perdoador, Deus é libertador. Ele ama o pecador, não o pecado, né? O pecado Ele rejeita. Mas aqui Ele nos fala exatamente disso, desse poder de Deus, de perdoar o nosso passado, as nossas tolices, as nossas falhas que a gente cometeu no passado, as que a gente comete hoje, porque nós somos vulneráveis. Ali dá uma escorregada. Então, Ele é misericordioso para nos perdoar. E Ele fala ainda no versículo 4, Ele te resgatará da destruição, Ele te sustenta com bondade e misericórdia. Aqui Ele está falando de uma restauração. Não tenhamos culpa, que a gente não se autocondene. Porque Ele nos perdoa e Ele nos faz novo. Ele nos restaura. Exato. Se hoje você acordou chateada, triste, alguma coisa, pega esse salmo e lê aqui, ó. Perdoa, Ele perdoa, cura, salva, abençoa. Olha o 5, Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte como a águia. Poderoso essa promessa. Receba. Receba hoje essa porção de vida abundante. Na minha versão ele diz, Ele farta de bens o teu corpo e renova tua juventude como águia. Aqui farta de bens o corpo. O que é fartar de bens o nosso corpo? Provisão, alimento, roupas, saúde, vigor, força. Demais, né? É precioso essa promessa. Quem recebe? Eu sou a primeira a receber. Toma posse. A Bíblia segunda. Atesto. Tome posse dessa palavra. Os que confiam no Senhor, os que se sentem perdoados. A gente tem que declarar todos os dias com a nossa boca. Não importa o nosso passado, tome posse hoje. Eu sou perdoada. Eu sou amada. Eu sou livre. Serva de Deus e livre. Tem coisa melhor do que ser serva de Deus. Escrava do Senhor. Porque Ele nos comprou com preço de sangue. Preço alto. Então, é agradecer, irmão. É agradecer, como disse o salmista aqui, é gratidão e louvor. Não tem outra opção, é gratidão e louvor. E quanto mais eu agradeço por Ele me perdoar, porque fala, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais uma pessoa é perdoada, mais ela ama a Deus, mais ela vai dar testemunho. Quanto mais perdoada, mais ela vai amar a Deus. Não é pelo que merecemos, não é pelo... porque Deus nos conhece.
E ele nos dá, né, essa coroa de honra. Nos fartará o corpo e renova a juventude como águia. Tem coisa melhor, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não se Os que abalam. confiam no Senhor caminham e não se cansam, correm e não se fadigarão, voam como águias. Tem coisa melhor, essa é a confiança do Senhor. Né? Aí fala aqui, em Salmo 7, no versículo 7, a Moisés ele mostrou seus caminhos e suas obras aos filhos de Israel. Então, Moisés foi privilegiado. Moisés disse lá no Salmo 90, os dias do homem são 70 a 80 anos. E aí o Senhor disse, Moisés, sua percepção, mas não é a percepção do homem. Eu dou vigor ao homem. E com 80 anos, Moisés foi chamado a cumprir o propósito, tirar o povo do Egito. Então, nossa percepção, ela pode muitas vezes nos enganar. A palavra nos diz, acautelais para que ninguém vos engane. Acautelais para que nós mesmos não nos enganemos. Porque imagina que há pessoas que acham que chegam ali, aposentam. Tem pessoas que entram em estado de depressão e morrem, findam sua vida. A mentalidade, o que ela crê, que a gente não possa ser pela nossa própria convicção. É pelo que diz a palavra do Senhor, que nosso ouvido esteja ao que diz a palavra do Senhor. Ele diz, ele vai te fartar de bens e juventude. E fala lá em Deuteronômio que Moisés morreu aos 120 anos, suas bochechas não enrugaram, ou seja, ele com vigor e força. Com vigor e força. E aqui diz... Como a gente não sabe de muita coisa, né? Porque Moisés falou isso e ele trabalhou muito mais a partir dos 80. E ele teve uma interação com Deus que nenhum outro teve, né? Lidar com gente, imagina o propósito árduo, lidar com gente, mostrando, dando provisão, Deus revelando tudo e as pessoas reclamando. Que propósito, hein? Precisa da graça. Porque trabalhar com gente, há pessoas que dizem, né, eu prefiro trabalhar com animais do que com gente, porque o animalzinho ele aceita, ele é grato. E gente tem essa dura serviço, tem essa resistência em ouvir. Né? O Senhor está mostrando, o caminho é esse. Eu estou te dando aqui uma nuvem de sombra, eu estou te dando a provisão à noite, a coluna de fogo para aquecer no frio do deserto. E a dura serviço continua ali a reclamar. Então, olha como o nosso coração se torna duro, né? Ó, eu vou dar uma sugestão aqui. Quando você parar e pensar, ai, tá tudo errado, tá tudo ruim na minha vida, para. E pensa tudo de bom que você tem. Eu aconselho mulheres com casamento meio quebrado, falo meio porque eu tô vendo o lado dela, não tô vendo o lado dele, né? E daí eu sempre falo isso. Ah, porque fala tudo que é ruim. Ah, legal, agora eu quero que você fale tudo que ele é bom. Em tudo. E daí o que acontece é que a lista de qualidades é muito maior do que as de defeito. Só que a pessoa não está vendo. Então, às vezes, uma única conversa resolve a vida, porque a pessoa passa a olhar de maneira diferente. Então, quem está nos assistindo hoje está... Ai, a minha vida está dando tudo errado na minha vida, tá? Então, começa a pôr no papel o que está dando certo. Você está respirando? Tá? Está vivendo? Pronto, ó, já dei 2 pontos para você. Põe aí, vai colocando. Abrir os olhos para as bênçãos que a gente tem constantemente, né, Bíblia? É exatamente abrir os olhos para o óbvio, porque nós temos múltiplas bênçãos todos os dias. E todos agradece os dias a gente cresce. tem muito tipo. Tem essa frase que é libertadora também. Agradece que cresce. Você pode ver. Jesus não agradecia antes e multiplicava os pães, né? Agradece, começa a agradecer. Agradece tudo que você tem, que vai ser multiplicado. É bíblico, né? É dando graças que vai se ampliar, vai ter essa visão. É aquela coisa. Se você pensa positivo, se você está buscando positivo, você será positivo. Se você está com o olho no negativo, você será cada vez mais negativo. Então, que a gente tenha realmente essa visão, essa decisão hoje de olhar tudo pela perspectiva positiva. Deus é a fonte positiva no mundo. Né? Imagina que a gente vive uma total dualidade. Tem o bem e tem o mal. Tem Deus e tem o mundo para influenciar, né? O inimigo. Né? Então, Deus é a força positiva do universo. Deus ele só diz sim.
né? Eu vi essa mensagem de como faz total sentido, tomei para minha vida. Deus, ele só vai nos dizer sim, se eu digo, meu casamento tá de mal a pior, minha vida financeira tá muito ruim, e começa só a ver o ruim, vai ficar cada vez mais ruim. E Deus vai dizer sim, tá ruim. Porque o nosso clamor tem, Senhor, me ajuda nessa causa, e o Senhor vai e diz sim, eu posso te ajudar e converter esse mal em bem, porque ele é a força positiva. Ele transforma o negativo em positivo. Mas se eu só olho para o positivo, positivo, negativo, negativo, vai ficar cada vez mais. Então, por isso é importante a gente clamar a Deus, para ele converter o que é ruim em bênção. Ele é a força positiva. Tudo que chega a ele vai se converter para o positivo. Então, é ter essa decisão constante de estar no lado positivo, né? De ter essa porção de restauração, de ser perdoado. Se eu estou com uma vida hoje negativa no casamento, eu tomo 100% de responsabilidade minha. O que foi que eu fiz? Qual foi a decisão errada que eu tomei? Você poderia não ter escolhido essa pessoa para casar. Ela deu sinal no namoro, ela pode ter dado sinal no noivado, e você decidiu casar. Então agora decida consertar, né? Então são decisões. Você não foi obrigada, você tinha a opção de não aceitar, mas tomou a decisão, então é 100% sua. A culpa não é do outro de ter algo fracassado. Sua vida financeira está negativa, de quem é a culpa? 100% minha. Tomar responsabilidade, né? Não adianta a gente fugir. Eu teria a decisão de não ter feito bobagem, mas aí você decidiu. Então agora é decidir realmente converter todo esse mal em bênção, né? Porque Deus é capaz de restaurar tudo. E a partir do momento que você toma essa decisão, eu quero melhorar. Porque não adianta nada você falar, não, Deus está trabalhando. Ah, eu entreguei para Deus. Ai, gente, presta atenção, né? Cada um com o seu trabalho. O seu é tomar a decisão e mudar. Porque não adianta nada falar, por exemplo, a pessoa fala, ah, eu estou procurando emprego, mas eu deixei para Deus. Estou descansando em Deus. Se você não se movimenta, não vai encontrar nada. Não tem como, né? Eu queria lembrar que o versículo, acho que é Provérbios que fala, assim como você pensa no seu coração, assim o é. Eu queria lembrar. Provérbios também fala, né? Assim como pensa, serás. Assim como desejar em seu coração. Eu queria lembrar, mas é isso. A gente pode mudar a situação da nossa vida focando nas coisas do Senhor e tomando a decisão. Eu quero mudar e eu vou fazer melhor, eu vou escolher melhor e eu estou decidindo pelo melhor. Pronto. Pode esperar que daqui uns dias você vai estar testemunhando aqui. Oh, coisa boa. O bênção é o mover de Deus, a gente tem que se colocar em ação junto com Ele. Não só o esperar em Deus é estar em ação, se capacitando, né? Orando, clamando, agradecendo. E ele fala, né, no versículo 9, porque não guardará sua ira para sempre, nem para sempre manterá sua indignação, né? Porque misericordioso e compassivo é o Senhor conosco, né? Em meio às nossas transgressões, aos nossos erros, a gente vê que Deus, ele, né, tem aquele instante do qual ele falou para Moisés no Egito, né, no êxodo, ali na saída. Ô povo de dura serviço, eu não vou mais, eu vou enviar um anjo. E Moisés diz, não, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não daremos um passo daqui, permaneceremos, morreremos aqui. Porque o Senhor tem que ser nossa fonte de alegria. Nós temos que andar com Ele. Nós, sem Deus, nos tornamos profanos, sem essa esperança, sem essa... sabe, sem esse perdão, sem a paz que excede o entendimento. Sem Deus não dá. Não é por nós mesmos que a gente consegue. A gente tem que ter consciência daquilo que Deus nos dá. Deus escolheu Moisés. Se ele tivesse escolhido outra pessoa, ia falar, põe fogo mesmo, Senhor, queima todo esse povo aqui que eu não estou aguentando mais. Mas Moisés tinha um coração perdoador, amoroso, né? Se fosse outro... Moisés... Eu gosto muito, assim, porque com Moisés tem muita revelação através de Moisés sobre para a nossa vida. Moisés, ele recebeu esse chamado, esse propósito de levar o povo, trabalhar com o povo. Imagina aquela multidão para ele conduzir. Alguns queriam tomar a liderança dele, tinham inveja por ele ter sido escolhido. Então, com tudo isso ele teve que lidar, né? Pessoas traiçoeiras, pessoas naquele meio que bajulavam e
por trás queriam tomar ali sua liderança, não concordavam. E aqui ele nos mostra, né, que o Senhor o tomou para si, não encontraram o corpo de Moisés, né, ele foi tomado, né, para o Senhor. Então ele cumpriu perfeitamente, ele viveu ali 120 dias, 120 anos, do qual Jesus nos concede lá em Gênesis, né, que ele diz, agora o homem viverá 120 dias, não mais na eternidade, porque Deus nos criou para viver na eternidade. Mas diante dessas duras cerviz, Deus ali nos determinou um prazo, e Moisés cumpriu perfeitamente. E por ser homem, a gente vê, né, em algumas passagens que Moisés, a Bíblia é escrita por homens, tem percepções de homens, por isso que muitos teólogos querem dizer que a Bíblia, né, não se completa, que se contradiz, porque assim, é feita por homens. Homens temos sim percepção limitada, mas é revelação do Espírito Santo. Aqui a Bíblia nos mostra o agir de Deus sobre a vida desses homens. Né? Nós como homens, como mulheres, nós temos uma limitação. Deus quer nos revelar algo grande, mas a nossa limitação de mente quer fechar essa esperança que a gente deve ter. A nossa mente, a nossa crença vai dizer, segura isso. A gente retém a bênção por conta da nossa limitação. E aqui com Moisés eu aprendo muito, porque o Senhor determinou os 10 mandamentos. E aí Moisés, através dos 10 mandamentos, né, por si próprio, a gente sabe, tem mais de 600 instruções humanas. Leis sociais, leis morais, são determinadas por homens. A própria nossa Constituição, ela resguarda alguns dos princípios que são determinados por Deus. Pai não pode casar com filha, não pode casar com enteada. Isso é preservando a lei do Senhor, seria um incesto. Então, a nossa Constituição, as leis morais e sociais, elas asseguram que é determinado pelo princípio do Senhor. E aí Moisés fez todas aquelas determinações. E o Senhor aqui, ele nos mostra, outro dia tive assim, essa revelação e eu fiquei, nossa, como faz sentido. Moisés não foi digno de entrar na Canaã, né? Antes do povo entrar, ele ficou. Por quê? Alguns dos pensamentos precipitados, eu ficava me perguntando, mas Senhor, Moisés cumpriu o chamado, foi árduo tirar todo aquele povo, liderar. Por que não entrou? Por que todo não foi mundo digno? questiona isso, né? Porque ele é homem, e ele, por estar numa liderança, pode, às vezes, tomar interpretações precipitadas. E aí a gente tem a revelação por que Deus se irou com Moisés, né? Ele disse, Moisés, fala a essa rocha e me glorifica. Fala com a rocha que ela brotará água. E Moisés foi lá e bateu na rocha. Foi uma interpretação precipitada. A Bíblia nos revela isso, né? Não era para ele ter batido, né? Mas era para só ter uma falado. vez ele fez isso. A gente pensa isso, né? Pois é, e aí foi a revelação que o Espírito Santo me deu. Assim como a gente faz uma coisa, a gente tende a fazer todas. Moisés, as leis dos homens, por isso que Jesus diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir e aperfeiçoar. O que a lei de Moisés diz? Adulterou, vai ser apedrejado. E a pedra do qual o Senhor fala, não é a pedra natural para ser lançada sobre essa vida. Não é a morte, porque o mandamento diz, não matarás. E por que a lei do homem, Moisés interpretou que a pedra a lançar fosse a pedra literal. E não é. Quem é a nossa rocha fortaleza? Qual é o fundamento do qual a gente... É Jesus. Quando uma pessoa erra, quando ela está em pecado, o que a gente deve fazer? Lançar o amor de Jesus, não lançar a pedra. E aí eu entendi. Deus me revelou assim, eu digo, assim como Moisés interpretou de uma forma, quantas vidas foram ali lançadas aquelas pedras e foram mortos? Isso é a lei de Moisés, né? É dente por dente, olho por olho. Então não foi isso que Deus disse, mas ele interpretou dessa forma. E por isso não foi digno de ter entrado. Então quantas vezes as nossas percepções, a palavra de Deus está nos dizendo uma coisa e a gente interpreta de outra. E aí, de tanto meditar nisso, eu tive essa revelação. Eu disse, porque assim como ele bateu na rocha e glorificou a si mesmo e Arão, ele disse, povo, eles ali estressados na sua ânsia, ele disse, povo de dura cerviz, eu, Arão, bateremos na rocha e ela brotará água. Ali ele perdeu a oportunidade de glorificar a Deus, porque foi Deus que proveu a água, não a nós mesmas. Mas Moisés é humano. Deus deixou essa instrução, essa orientação aqui de Moisés como referência, porque quantas vezes a gente quer se exaltar, eu fiz isso,
e perde a oportunidade de glorificar a Deus. Nunca é por nós. É o poder do Senhor. E aí Jesus veio e disse, não, quando trouxeram a mulher adulta para ele, o que foi que ele fez? Escreveu no chão, porque ali, né, fala, nos estudos, fala-se que ele começou a escrever o nome daqueles acusadores na areia. E aí eles ficavam vendo e tinha lá o nome de cada um que estava acusando aquela mulher. Por que ele escreve na areia? Porque na areia vai ser apagado. E aí ele diz, pois atire a primeira pedra. Ninguém lançou pedra. E a partir dali não houve mais essa lei, né? A lei de Moisés foi abolida. Por quê? Ele interpretou errado. A rocha que a gente lança para um pecador, para uma pessoa que comete o pecado, é a palavra do Senhor, que é exatamente isso, ó, porque ele perdoa todas as suas iniquidades. Não é olho por dente e olho por olho. Então aí eu entendi, nossa, Moisés não foi digno. E Deus tomou ainda assim para si. Mas por que que ele nos mostrou que ele não foi digno de entrar? A sua percepção humana, a carnalidade. Então que a gente abra os nossos olhos espirituais para o entendimento do Senhor. Porque quando a gente está na nossa carnalidade, a gente vai impedir de receber bênção. A gente vai querer agir por nós mesmos. E vai perder a oportunidade de glorificar a Deus e receber suas bênçãos. Nós somos pequenos na nossa carnalidade, né? E outra coisa, quando você está falando aí dessa situação de Moisés, Deus mandou ele falar. E muitas vezes, ao invés da gente declarar a palavra sobre a nossa vida, a gente quer agir, né? Com força quer bater, própria, como ele bateu na pedra, e nós podemos mudar a nossa vida só declarando a palavra de Deus. A palavra, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Né? E aí, muitas vezes a gente dá uma de salmo, Moisés nessa situação. E aí, meditando nesse salmo, nesse versículo, exatamente no versículo 7, ele diz assim, ó, a Moisés mostrou seus caminhos e suas obras aos filhos de Israel. Então, quando a gente medita no Moisés, assim, nessa passagem todo feito, e se questiona por que que Moisés não entrou, foi exatamente as ações por si próprio, né? Alguma precipitação. Foi um homem, ele está lá na galeria, um homem de fé, cumpriu o seu chamado, tirou, teve a ousadia, mas quantas vezes nós estamos no caminho, mas por uma interpretação pessoal, a gente atrapalha os planos de Deus para a nossa vida. Então, que a gente tenha essa convicção de tudo para a glória dele. Nós nos aquietarmos, né, para ouvir, para meditar, para não tomar nenhuma decisão precipitada. Nossa, isso é muito para mim, porque eu sou muito impulsiva, né? Quando eu vejo, eu já fiz, já aconteci. É Pedro, né? É Pedro. Pedro também nos ensina muito. Pedro também nos ensina muito. É aquele que age e tal. Então, como a gente toma exemplo, né? Exemplo através dessas vidas, né? Teve suas falhas, teve, e a gente aprende com os erros dos outros. Também. Né? A gente aprende, por que a gente está meditando aqui e fala de cada um? É para tomar aprendizado com nossas vidas. Então isso é muito precioso, essa revelação. Tudo é para glorificar o Senhor. Não é eu mesma, não é minha capacidade, porque é Ele que me capacita. Tudo é para honra e glória do Senhor. Né? Então que a gente tenha total essa convicção. E ter isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convence. Ele está ali a todo tempo querendo nos revelar, nos conduzir, nos direcionar. E Deus vai nos perdoar se a gente errar. Como perdoou Moisés. Ele tomou para si. Está lá na galeria Heróis da Fé. É um herói da fé. Ele cumpriu, tirou o povo e levou as portas. Não entrou, por conta de exatamente nós, na nossa carnalidade, muitas vezes tomamos isso. Eu fiz, e é meu nome. É eu que vou fazer, eu que estou fazendo. Não. Jesus nos dá uma parte para fazer. Afinal, a Arca de Noé chama-se Arca de Noé. Né? Ele obedeceu ao Senhor e foi lá e fez. Então, nós temos sim um mérito e reconhecimento. É como fala, Deus vai nos honrar com a nossa coroa. Ele vai nos dar a nossa coroa de honra e reconhecimento pelos feitos. Mas a gente está conduzido por Ele. Nós somos o vaso. Né? Nós somos vaso. O que importa é o que está dentro do vaso. Né? Isso. A gente não pode esquecer da grandeza do Senhor. Lógico. E assim, o diabo é aquele acusador. O Espírito Santo ele vai revelar, ele vai direcionar. Então, quando a gente errar, tudo bem. O Espírito Santo, né, vai convencer que você errou, vai te dar o discernimento, vai conduzir. Então, não dê ouvido para o acusador, não. Porque muitas das vezes, quando a gente erra, a gente fica naquela culpa, na autocondenação, quer se afastar da presença de Deus. E o acusador vai aproveitar para dizer, você não é bom mesmo o suficiente, não.
Você não é digno de estar na presença do Senhor. Então não dê a voz para esse acusador, não. Porque a palavra nos diz que ele nos perdoa. Como perdoa Moisés, como perdoa cada um. Ele nos perdoa. O Espírito Santo, ele vai nos convencer desse perdão. Mas cuide para tirar seu ouvido, né? E Então, aqui no 12 ele fala, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Né? Porque quando a gente pede perdão para Deus, o que ele faz? Ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Somos nós que queremos virar pescadores e lá pescar, porque ele jogou no mar do esquecimento. Mas a gente faz questão de ir lá e buscar. remoer. Tá esquecido, gente. É verdade. Nós somos resultado da graça, não é pelo nosso merecimento, não é pelas nossas obras, é porque ele nos ama mesmo, pela graça. Graça é favor imerecido. Sem a gente merecer, ele está nos amando, ele está nos perdoando. Então basta que a gente declare com a nossa palavra. Eu sou perdoada, amada e livre. Né? E ele fala aqui, ó, a misericórdia, o amor de Deus, no versículo 17, é desde a eternidade e até a eternidade para os que os temem, para os que os temem. E sua justiça para os filhos de seus filhos. Então tome posse do seu perdão, tome posse do renovo. E diante de tudo isso a gente pergunta, né, como está o seu dia hoje? Como está a sua vida hoje? Você tem angústia? Você se sente perdoada? Declare com a sua boca, eu sou perdoada, eu sou amada, porque Deus já concedeu isso. Não dê ouvido. Se você está nessa inquietude, se há essa angústia, é porque seu ouvido está virado para o acusador, porque ele vai acusar, ele vai condenar. Mas quando a gente volta o ouvido para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, a gente já toma posse. Eu sou perdoada, eu sou muito amada. Então, muito cuidado, realmente, em quem a gente está ouvindo, né? E vai valer a pena, realmente, a gente direcionar nossa fé e confiança total no Senhor. Vale muito a pena. Vale muito, nossa. E ele encerra o Salmo 103 dizendo, bendizei ao Senhor todas as suas obras, pois seu domínio é sobre toda a terra. Bendiz a alma minha, ó Senhor. Então, é isso. Confiança plena, total no Senhor. E para encerrar aqui... Todo meu ser te louve significa mente, boca, corpo, né? Todo o meu ser. Né? Meus pensamentos, a minha atitude, a minha vida seja um ato de louvor ao Senhor. Né? Tem que pensar nisso. É que tem gente que fala assim, ah, não, mas eu não sei cantar. Mas o louvor não é só através da música. A nossa adoração é através da nossa vida. De que maneira você está conduzindo a sua vida. Entregue para o Senhor, adore o Senhor em todo o tempo, em todas as suas atitudes, nos seus pensamentos. É dessa maneira, é todo o meu ser, não é só a minha boca. Né? É estar total voltado para o positivo, seja só positiva, de tudo busque o positivo, até no negativo, tire ali um positivo, porque vai haver, né? Um erro, uma falha, uma lição que alguém coloca, um erro de alguém, toma a lição para si, converte aquilo em positivo. Tenha essa percepção, olhar tudo como Deus vê, né? Deus só diz sim, sim. Então que a nossa posição também seja só de sim, sim. Eu quero ver o positivo disso. Tem algo positivo aqui. Quando a gente muda essa vibração, tudo se torna mais leve. É fé, é amor, é bondade. A gente vai vibrar nessas frequências. Já se eu estiver buscando o negativo, vai vir mais negativo. O Salmo 104, ele fala da harmonia perfeita da criação de Deus. É um salmo também anônimo. E ele nos fala de uma vida abundante, com equilíbrio. Né? Então é muito lindo esse salmo e nos traz mais esperança, mais essa confiança que a gente viu, né? Aprende com os erros de Moisés, já aperfeiçoa a nossa vida, porque são homens como nós, como eu e você, tem falhas, mas ainda assim Deus o toma para si. Então que a gente tenha essa esperança em nosso coração, essa convicção. Davi, o homem segundo o coração de Deus, com todas as suas falhas, Deus toma para si, perpetuou a descendência, dele saiu a semente, nosso único e eterno suficiente Salvador. Então, não importa qual seja a falha, Deus é poderoso para nos dar essa vida de equilíbrio, de abundância. Basta que a gente declare, basta que a gente creia, que a gente manifeste nossa fé, nossa gratidão.
Isso é poderoso, né, Bill? A gente ter essa esperança, ter esse refúgio. Essa certeza, né? Essa Certeza. certeza. É muito... E eu achei lindo esse salmo, porque ele descreve Deus de uma forma poética, né? E a gente vai lindo. lendo e vai pensando na grandiosidade do Senhor. Gente, Deus é muito lindo, né? Muito lindo. Vale muito a pena a gente dedicar, investir tempo, meditar aqui, parar essa uma hora, pegar a nossa Bíblia e meditar versículo por versículo. Por isso que a gente sempre convida, quando você vir para o estudo, para junto aqui com a gente, pega a sua Bíblia, tira esse tempo para você e para Deus, você merece. Porque Papel e as caneta pessoas para que você dizem, anotar alguma coisa, né? E depois meditar sobre aquilo. porque se você está ouvindo e fazendo algo, não vai ter aquele tempo, não é uma meditação. Não é uma meditação. Quando a gente concentra, para, busca a Bíblia, vai marcando o versículo, vai anotando algo interessante, é totalmente diferente, você está absorvendo, né? Então é totalmente diferente. Há pessoas que dizem, nossa, eu não tenho uma hora para me ficar. Você não tem uma hora para você, para sua mente, para o seu espírito. Se você não pode tirar uma hora para você e Deus, o que a gente está fazendo da vida? É muito precioso, porque você sai daqui com uma força que vai, sabe? É o mover de Deus, você está fazendo a sua parte e Deus está agindo a seu favor. Porque por nossa força mesmo, eu tiro por mim. Muitas das vezes eu já agi com força própria. E esse versículo ele nos fala muito disso, dessa confiança no Senhor. Né? Aqui no versículo 1 ele diz, bendizei a alma minha ao Senhor, ó Senhor meu Deus. Grande és tu vestistes esplendor e glória. E te cobriste de luz como um manto, estendestes o céu como uma cortina. É uma poesia, esse salmo inteiro. O versículo 14, ele diz, ele faz brotar a erva para o gado e a vegetação para o serviço do homem, para fazer sair do solo o alimento. É Deus que faz crescer e prosperar tudo. É como ele diz, ele faz brotar a erva. E aqui ele fala da provisão para o gado. Imagina se Deus faz para um animal. Você acha que esse momento do qual nós estamos sentadas aqui meditando, Deus não está fazendo algo crescer e prosperar na nossa vida? Então, enquanto eu estou dedicando, conversando com o Senhor. Olha, é lindo o agir de Deus. Muitas das vezes, quando eu saio daqui, eu já tenho vendo as pessoas traz isso e isso. Eu saio, tenho que sair, vou fazer minhas entregas. É Deus que faz crescer e prosperar. Enquanto era para eu estar saindo, para meu esposo levar o filho para a escola, eu digo, não, eu tenho esse compromisso, pode ir indo lá. Vá lá trabalhar, que eu estou dedicando aqui a Deus. Tá assim, sabe, Deus fazendo prosperar. Então, assim como Deus que Deus faz prosperar. sustenta o gado, né? Ele nos supre com alegria, como diz aqui, né? Fazes a terra produzir o vinho que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. Tudo provém de Satisfação Deus. total. Satisfação. O que mais que a gente precisa? O vinho alegra o coração do homem. O unguento que faz reluzir sua face. O pão que sustenta o coração do homem. Satisfação, né? Aquele faz assim, é tudo. É eu que proveio, eu que coloco tudo na tua vida. E por que a gente não pode dedicar uma hora do nosso dia, duas, que seja, para agradecer tudo que ele já faz? Porque se ele faz para o animal, para o gado, imagina para nós que somos a obra mais perfeita e amada do Senhor. Se ele fez tudo, foi para nós. Para nós contemplarmos. Se você não para meditar, você não assimila, você não aprende. Pensa numa pessoa que estuda. Se ela não para um momento para rever a matéria que foi dada, ela não aprende. Ela pode até replicar no momento seguinte, mas daqui 2 semanas você pergunta, ela não lembra mais, porque não fixou. Então, esse momento que nós temos de tempo com Deus também é para Ele falar ao nosso coração. Porque quando você lê a palavra, às vezes você já leu 20 vezes aquele mesmo trecho, mas de repente parece que aquela frase, nossa, não parece que não estava aqui antes. Aquilo não se ficou só destaca na de uma mente, maneira... desceu pro coração. Se desceu pro coração, você não esquece nunca mais. E clareia, né? Eu costumo falar clarear, como o sol do meio-dia. Você fala, nossa, mas eu nunca tinha visto dessa maneira. Porque ali Deus te revelou, naquele momento.
Então, a gente tem que ter esse tempo para nos alimentarmos, para aprendermos, e é um tempo nosso com Deus, né? É de A gente tem entrega. tempo para tanta coisa. Você deixa de fazer sua unha toda semana? Não deixa, não deixa. Eu faço a minha às vezes Deixa de 2 vezes na comer semana, diariamente? porque começa Não a deixa de estragar, eu comer. vou lá e pinto pelo menos, sabe? Então, você deixa de se alimentar 2 vezes por dia? Não, a gente come 3, 4 por dia. Então, é a mesma coisa. E se Deus nos supre de alegria, como nós lemos aqui, você quer ficar alegre? Vamos ler. Está na presença dele. Na tipologia bíblica, né, o vinho representa isso, a alegria, né? Quando fala aqui do vinho, imagina que tudo quando a gente vai celebrar na vida, né? Quando a gente está numa festa, que tem bebida e comida para celebrar. Estar na presença de Deus é estar saciado, né? Ele tem a água para saciar nossa sede e o alimento para saciar nosso espírito. Então, o vinho, ele representa isso, né? Essa alegria, a celebração, a comemoração. E quando fala vinho na palavra, na Bíblia, significa mesmo suco de uva, né? Naquele tempo se fala, não era bebida alcoolizada, era só uma fermentação, um álcool natural. É diferente do vinho que a gente, né, conhece hoje. Eu converti total na hora de celebrar pelo vinho, pelo suco de uva integral. Pego lá minhas taças com o esposo e vamos celebrar, né, dessa forma. Então representa uma alegria. Para celebrar a gente vai querer estar bebendo algo e comendo. Então, quando estamos aqui, é festa. Nós estamos aqui diante de uma festa, tomando essa bebida, tomando esse alimento. E o azeite significa isso, como ele diz aqui no versículo 15. O vinho alegra o coração, o unguento, né, o azeite, que faz reluzir sua face. Então, é estarmos cheios do Espírito Santo. O que faz, né, sermos melhor, nos aperfeiçoa o nosso caráter, faz a gente cada vez mais reluzir a semelhança de Deus, é estar cheio do Espírito Santo, é o Espírito Santo agir em nós, é a revelação do qual a gente vai tendo, da satisfação do nosso propósito revelado, do direcionamento de Deus revelado na nossa vida, da satisfação de entrega, de fazer o servir ao Senhor, é estarmos satisfeitas, sabe, com azeite no nosso interior. E o pão, né, do qual ele fala aqui, e o pão que sustenta o coração do homem, é essa provisão. É a gente declarar, é a gente manifestar para os outros também que a gente está recebendo aqui uma porção desse pão de fé, de esperança, do qual a gente meditou. É a satisfação total, é provisão de Deus total. Então é Ele que faz crescer e é Ele que nos dá a satisfação. A nossa confiança tem que estar nele. Porque se a gente agir por nós mesmas, é precipitado, né? A gente tem que estar com o ouvido atento a Ele. E aqui no 24, tem até um louvor que fala, né? Quantas são as tuas obras, né, que ele fez com sabedoria. Se a gente parar e pensar tudo que Deus fez, porque às vezes a gente tem esse período de meditação apenas quando a gente sai de férias. E eu fico pensando que a gente pode fazer isso a qualquer momento do dia. Se você pega ônibus para ir para o trabalho, vamos supor. Poxa vida, você consegue enxergar pelo menos o céu, vai? Contemplar Pelo o menos, né? céu. Pelo A menos. gente tira aquele olho aqui do mundo, daquele ônibus lotado, tira o olho daquilo e só olha para o céu e começa a louvar e agradecer. Isso é uma oração. É orar sem cessar, é contemplar o que Deus fez. Como ele diz assim, os céus são como as cortinas, né? Da nossa morada. Nós estamos aqui no mundo, foi a morada que Deus preparou, é a nossa casa. Então a gente tem que contemplar essa beleza que realmente Deus estabelece para a nossa vida. E eu acho muito interessante aqui o versículo 19, eu vou ler do 19 ao 23, que é para a gente ter esse entendimento. Ele é muito precioso. Fala assim: ele faz que escureça e surge a noite, na qual passam todos os animais do bosque. E aqui ele faz uma revelação para a gente ter disso. Salomão diz: contemple a natureza para que tenha entendimento da sua própria vida. E aqui ele faz muito essa comparação de natureza com seres humanos. E aí ele segue. No versículo 21 ele diz: os leões rugem para despedaçar e buscar de Deus seu alimento. Olha aqui, o leão espera em Deus. Olha a lição aqui. Os leões rugem para despedaçar e buscar de Deus seu alimento.
Ao nascer do sol, se recolhem e se deitam em suas covas. Isso o leão. Agora ele vai falar do homem. Versículo 23. Sai o homem ao seu trabalho e ao seu labor até o entardecer. É a ação, né, que o Senhor determinou. O homem agora buscará do suor do seu rosto. Porque o homem também teria tudo ali fácil. Mas aí, pela dura serviço e desobediência, aí ele fala, né, que vai ter que agora ter do suor do seu rosto. Mas assim, qual é a lição que a gente toma aqui, gente? Qual é a lição? Se o animal, ele ruge. Aqui a gente está dando um rugido, assim, né, de leoa. Uau, o Senhor é poderoso, nós confiamos nele, nós esperamos no Senhor. Então aqui é esse rugido. E aí fala que o leão espera no Senhor. Ele dá o seu rugido e espera no Senhor. Aí o homem sai para trabalhar, quer dizer, ele sai na força do braço, é ele mesmo. E aí volta a entardecer. Então aqui ele diz, ó, quão numerosas são tuas obras, ó Deus, todas elas criaste com sabedoria e encheste a terra de tuas posses. E aqui nos toma uma grande e poderosa lição. Se o leão espera no Senhor, nós também temos que esperar no Senhor. É uma grande lição. A gente tem que dar o seu rugido, porque ele sai à caça, mas ele sabe que a provisão é Deus que vai dar aquela presa que ele vai pegar. Porque quando ele dá o rugido, a presa fica acuada ali, né? Uau, que poderoso. Assim somos nós, quando a gente está cheia da confiança e dá o nosso ungido, o inimigo já fica ali, o acusador fica quietinho. Eita, com essa ungida do Senhor eu não posso mexer não. Com essa leoa aí, não pode. Porque a confiança em nós está no Senhor. Total, é olhar para Deus. E aí fala aqui no versículo 27, todos eles esperam em ti para dar a ele sustento a seu tempo. É olhar para Deus. E aí ele encerra, né, aqui. É a revelação de Deus nesse versículo, nesse capítulo, que vale meditar. Medita versículo por versículo, você toma, cada um aqui vai tomar grande revelação. Porque isso aqui falou muito forte. Eu digo, uau, a gente tem que buscar em Deus. Se o animal, ele dá o rugido e ele sabe que a presa vai ficar acuada só pelo rugir, só pelo poder que ele manifesta, da postura. Eu, sim, sou filha amada de Deus. Eu, sim, tenho poder porque Deus me dá. O Senhor falou que obras maiores eu faria. Então, é eu me posicionar. O leão, ele só se posiciona. Eu sou o rei da selva. Dá o seu rugido. Acabou. Fica todo mundo ali, ó, acuado. Só o posicionamento. Confiança que vem do Senhor. Assim somos nós quando estamos no Senhor. Leoa. A posicionamento, eu queria falar o seguinte. O soldado, né, quando você pensa aí nas guerras atuais, infelizmente, né, você pensa alguém lutando lá, deitado na rede? Não, né? Você tem um posicionamento. Nós, como filhas do Senhor, nós temos também as armas espirituais que Ele nos dá lá em Efésios 6. Nós temos que estar preparadas. E aqui a gente tem falado muito sobre a fala. Assim como o leão ruge, né? Nós temos a palavra de Deus. Então, o que você está esperando para se levantar? Para de ficar prostrado. Se levanta, toma posição e vai à luta. Teu filho está nas drogas? Teu casamento está abalado? Você está procurando emprego? Você está mal emocionalmente? Você está com problemas mentais, assim, aquelas confusões mentais? Se levanta e toma posicionamento. Vai à luta. Vai, levanta. Olhar para Deus, olha para Deus e toma a coragem. E aqui, assim como ele fala aqui no 27, né, que eles estão esperando o alimento no tempo certo. No tempo certo. É agora esse momento. É agora. Você levanta hoje. E vai, ó. Bora. Bora, gente. Toma posse dessa força, coragem, dessa saciação, dessa satisfação. É ugir, é declarar, é se posicionar. Ah, mas eu não consigo. Vai lá na frente do espelho e diz, eu sou filha amada de Deus. Eu me posiciono. Porque uma postura, ela muda o padrão, né? Se você tá ali, eu não sou capaz. Você mesmo por si só não é capaz. E você Deus tem que pensar o seguinte. Deus dá a vida para cada um. Então, ao invés da gente ficar cuidando da vida do outro, cuida da sua. Não é? Não é assim? Então, seja protagonista da sua própria vida. Se você não for, outra pessoa vai tomar a decisão por você. Então,
Escreva você a sua vida. Ah, eu não gosto. Reescreve. Escreve diferente. Tem uma situação aí na minha família que eu não gostava, né? Eu falei, eu vou escrever diferente. E escrevi diferente. Amém. Decisão. Mas fui eu que escrevi. Eu por eu. Posicionamento. Posicionamento. Não é falando assim, ai, não, vai. Não, gente. Levanta, chega de balbuciar. Declara a palavra. Se levanta e vai à luta. Vai dar certo. Vai dar A gente não certo. tem domínio do que Vai. o outro faz com a gente, mas de como a gente reage. Dê o seu Exato. giro, se encha de força, de poder, porque ela vem do Senhor. Não é por nós mesmos. E fala aqui, ó. Dando tu a eles, serão eles sustentados. Abre tua mão e se saciam. Mas os que escondem, olha aqui o versículo 29, a revelação. Os que escondem o teu rosto e se inquietam, tu lhes tira a respiração e morrem. E ao seu pó retomam. Ou seja, aquele que se acovarda, aquele que não se posiciona, que não recebe essa força, esse poder, que não coloca o olho em Deus, que não está buscando a face do Senhor, esses serão tirados a respiração e morrem. E retomam o seu pó. Então aqui é Aqui na revelação total esse na minha salmo. versão fala, Revelação. entram em pânico. Entram em pânico. É pânico e morte, porque se eu me afrontar com tudo que o mundo está colocando, se eu tiver com o olho no negativo do que o mundo está colocando, eu vou entrar em pânico. Por que muitas pessoas estão depressivas, ansiosas? Com o olho no mundo, com o olho no negativo. Mas se eu direciono para Deus, Ele vai me fortalecer desse poder, dessa força, desse posicionamento de leoa. Imagina que o leão é lindo, né? Eu amo o zoológico ficar vendo assim. Posicionamento, a leoa é posição de poder que Deus dá a nós como filhas. Eu sim sou poderosa. Poder de alegria, poder de gratidão. Ser grata é um poder que é sobrenatural, que nos enche, né? Que nos Poder dá de essa resolver satisfação. os problemas da minha vida. Está nas minhas mãos. É esse azeite que Deus nos dá, de poder que Ele tem. Vem de Deus, não é de mim mesma. É o poder de Deus, da graça, do merecimento. Porque se eu for dizer, ai Deus, por que eu estou recebendo isso? Eu não mereço. Não merece mesmo, não. É porque Deus nos faz ser merecedores. É graça. Graça é graça. favor merecido. Graça é favor merecido. Nós não merecemos, mas Deus já nos deu. Tome posse. Não seja orgulhoso em não querer receber. É tomar posse e se posicionar com essa leão. Porque os que escondem o seu rosto do Senhor se inquietarão, entrarão em pânico. Porque os que escondem o rosto do Senhor, Ele vai tirar a respiração e morre. E ao pó retornará. Imagina pessoas que estão em crise de pânico, de depressão, de ansiedade. Eu já tive, né? Um buraco de depressão e de ansiedade. Falta o fôlego. A gente entra em pânico, falta o ar, falta a vontade de comer. Então, se posicione, tenha isso como temporário. É uma experiência, porque só sabe quem viveu. E eu sou grata por esse passado, por ter passado esse deserto e ter superado em Deus, porque é Deus que me tirou de lá. Quem eu sou hoje são por essas experiências, porque hoje eu sei comparar. Quando eu vejo alguém em uma situação, eu sei o que é sentir essas angústias. E aí sabe ajudar também, né? Sim, porque tem gente que acha que é frescura, mas não, é um conflito da alma, gente. É muito importante a gente ter essa compaixão com o outro que está em um conflito de alma. Porque isso é conflito interno, são dores do passado, de rejeição, de mágoa, de abandono. Então, que a gente tem que entender. E aqui ele fala poderosamente, os leões rugem para despedaçar e buscar de Deus seu alimento. Mas o homem, ele sai para o seu labor e volta a entardecer. E aí ele fala, né, que todos os que esperam em ti, ele dará o sustento a seu tempo. Então, que a nossa confiança, que seja mudado isso, que a gente confie no Senhor, os que confiam no Senhor ganharão força, ânimo, coragem, serão saciados. Muitas das vezes a gente quer buscar na força do braço. Eu já fui essa, eu tive crise de ansiedade, de estresse, porque eu estava na força do braço, querendo conquistar, inclusive, uma aliança que eu fiz com Deus, né, que aos 30 anos eu queria ter um filho, mas antes eu queria isso, isso, isso e isso. Isso eu determinei e busquei. Eu trabalhava, fazia serviço prestado para o Estado, tinha da prefeitura, empreendi em 2 negócios com minha irmã me ajudando. Imagina no que deu. Correria, eu não tinha tempo para outra coisa na vida. Buscando pela força do meu braço, eu estava buscando por mim mesma. E sempre fui uma mulher de fé, de estar buscando a Deus.
participando de igreja, mas nesse período que eu passei, né, de ali dos 19 para 23, eu estava muito nessa busca de querer conquistar algo, né, de cumprir esse propósito. Só que quando chegou no prazo determinado, sim, Deus já tinha me proporcionado conquistar a lista do que eu determinei. Só que ele multiplicou. Se eu pedir uma casa, sabe, eu digo, Deus, não é por minha força mesmo, Deus revelou total. Olha, mesmo você nessa loucura, pensando que era pela sua força, o meu agir que é exponencial. Você só precisa fazer a sua parte, que eu vou. Como ele diz aqui, ó. É eu que faço brotar a erva e a vegetação para o serviço do homem. É eu que faço crescer e prosperar. A gente só tem que fazer o nosso melhor. O menino lá, ele chegou com 2 peixes, 4 peixes, né? 5 pães e 2 peixinhos. É a nossa porção. A gente tem que se colocar em movimento, tem que se capacitar para aquele emprego, tem que fazer a nossa parte, temos. Mas é pouco, o que a gente faz é muito pouco, porque é Deus que faz prosperar. E aí ele multiplicou tudo aquilo e ainda sopejou 5 cestos. Quem é que dá o crescimento? Quem é que faz prosperar? É Deus, não é nós por nós mesmos. A confiança tem que estar no Senhor, nosso olho tem que ter voltado. Buscar o rosto e a paz de Deus, que Ele nos dá a provisão. Que a gente possa hoje, o dia todo, meditar em tudo que nós falamos aqui, que hoje nós falamos por várias coisas, né? Várias coisas. Mas todas elas se encaixam, né? E a gente meditar nesse 33, que fala: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Bendiz minha alma ao Senhor, essa alegria que a gente tem. E Deus, Ele manifesta. Se você observar a sua vida, quantas vezes você tentou pelo seu próprio esforço e não dá, porque é Deus que faz crescer. A confiança tem que estar nele. A gente tem que fazer, como diz, você vai para uma batalha, você não fica na rede, não. Nós estamos numa batalha, a gente precisa conquistar algo, a gente precisa se posicionar. A Mas batalha é Deus que dá o crescimento. espiritual é diária. A gente tem Deus que que estar dá a preparado vitória, para né? vencer o nosso inimigo e estar posicionada, rugindo como leão, como você falou, né? Como Mas uma é Deus que leoa. dá a vitória, não é pela nossa força do braço. Não é pela nossa força, não. É Deus que dá a vitória, é Deus que dá a provisão, é Deus. Então a gente tem que estar buscando total, constantemente a paz dele, né, Piba? Isso é uma mensagem preciosa que a gente tem que levar para a vida. Que a gente declare, como ela diz, o leão ruge, e nós declaramos com a palavra, dando testemunho. Nossa, e realmente eu aprendi isso, né? Aqui eu gosto muito de colocar as experiências, não para dizer que, mas é porque foi a manifestação de Deus na minha vida que me deu uma lição, né? E aumenta a nossa fé, a confiança nele, essa esperança, assim, total nele. Então é essa manifestação do Senhor, enquanto a gente existir, é contar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Deve ser assim. Não vamos manter ansiosos por coisa alguma. Não vamos entrar em pânico pela negatividade que o mundo está colocando. Não. Olha para o Senhor, porque Ele converte todo o mal em bem. E os que confiam nele não serão abalados. Os que confiam no Senhor serão guardados, protegidos. 10.000 cairão à sua direita, milhares à sua volta, mas você não será abalado, porque está posicionado. Estamos guardadas debaixo das asas do Senhor. Precioso. Glória a Deus. Que Ele está ali, ó, e a gente debaixo das asas dele. Você quer um lugar melhor? Né? Não tem, é precioso. Meu coração explode de alegria, né, em testemunhar essas bênçãos, porque enquanto a gente existir, a gente tem que manifestar, e quanto mais a gente declara com a nossa boca, mais confiantes nós ficamos, mais tomamos posse. Então declare, vá agora diante do espelho e declare bênção. Eu sou uma filha amada, eu estou posicionada, eu declaro vitória sobre a minha área financeira, eu declaro vitória sobre o meu casamento, eu declaro vitória sobre todas as áreas da minha vida, declaro vitória na minha vida espiritual, porque em Deus nós já somos vencedoras. Quem crê nessa palavra? É em Deus que a gente tem a vitória. Se a gente olha pela nossa limitação humana, a gente não toma posse dessa vitória. Porque muitas vezes a gente está numa condição que está precária. Porque a gente está colocando o olho no momento.
na nas condição, circunstâncias, nas né? circunstâncias. E dependendo do que a gente está vivendo, a gente não vê saída. Se a gente ficar olhando ali, mas o nosso socorro vem lá de cima. É lá que a Uau, gente tem que olhar tudo que Deus falou que você tem que acreditar. é, está com o ouvido ligado para ele. Moisés interpretou na forma que natural. Deus dizia, fala a rocha, e ele vai e bate. E lança a rocha para o povo, e ele lançou a pedra literalmente. Por quê? Se a gente colocar o olho no literalmente, no óbvio, a gente vai se enganar. Como Moisés escreveu ali suas leis, olhando nessa perspectiva. Aí o próprio Jesus veio e diz, eu vou reformular. Não foi assim que eu te falei, Moisés, você colocou o olho no natural. Coloca o olho no alto, porque se você olhar pela condição aqui natural, você vai ter um entendimento precipitado. Coloca o olho no alto, abra hoje seus olhos espirituais e tome posse da sua vitória, tome posse, se posicione. O posicionamento, ele muda o padrão. Seu posicionamento de governante, de líder da casa, de separar. Não tenha medo de separar as pessoas que vão estar na sua casa. Como disse o salmista. Pessoas enganosas, pessoas não Então, vão estar dentro escolha, do meu palácio. Não tenha medo de fazer escolha. isso. Quando eu fiz isso, fui chamada de louca, quer ser, é metida, agora tá besta. As pessoas vão te dizer N coisas. Mas você sabe por quê? Qual é o propósito disso? É não haver influência sobre a sua casa. Porque imagina que uma influência má na sua casa vai fazer o seu marido te olhar de forma diferente. Eu já tive conflito com o meu esposo por conta de influências dentro da minha casa. De um marido ficar olhando, será mesmo? E aí começa ela a te olhar diferente. Cuidado com as pessoas que estão dentro da sua casa, que influenciam seus filhos, seu esposo, porque isso muda a forma como vão te ver. Então não tenha medo de se posicionar e separar mesmo, fazer escolhas sábias. Porque Deus manda a gente fazer isso. E pode doer muitas vezes. Mas que esse seja um entendimento para a nossa vida. As ações, elas são virtudes. E para a gente desenvolver virtudes, muitas das vezes pode ser dolorido, né, Bíblia? Quantas escolhas doloridas você já teve que fazer? Nem te conto. É, Nem te conto são muita. doloridas. Você está falando de filhos, uma vez eu fiz isso. Eu não vou falar porque a pessoa me segue, mas foi um amigo ou amiga da minha filha ou do meu filho, que assim ninguém fica sabendo quem é. Mas era uma influência muito negativa da mãe dessa criança. E daí eu e meu marido conversamos e achamos melhor separá-los. E aos poucos nós separamos, porque eles eram muito próximos. Como crianças, era uma amizade muito legal, mas a influência da mãe era muito negativa. E eu conversei com Deus, conversei com meu marido e a gente separou. E daí, na adolescência, eles se reencontraram, eles são amigos hoje, mas daí o meu filho ou a minha filha já estava com a mente, né? E daí, depois eu contei, né? Aliás, contei há pouco tempo. E daí falou, mas foi bom mesmo, mas a gente continua. Foi uma decisão difícil, porque era uma É verdade. criança. Porque você pode pensar assim, mas você pode influenciar positivamente essa criança. Só que era uma situação bem complicada. E eu acho que realmente tomei a decisão certa, sabe? É Mas isso, né? é uma decisão que você tem que tomar. É uma E escolha que você tem que dói, fazer. pode ser dolorida, né? Podem te julgar por essas decisões, mas que a gente se posicione e saiba o porquê, né? Isso é o nosso propósito, é o nosso chamado. Direcionar os nossos filhos, conduzir positivamente no centro da vontade do Senhor. Então a gente Fazer encerra. escolhas para o Gratidão. nosso coração, gente. Para o nosso coração. Gratidão pelo testemunho, Biba, porque é isso que nos dá muito direcionamento, né? Você faz uma oração para a gente concluir. Faça assim. Amém. Glória a Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Colocamos diante de ti tudo isso que nós conversamos hoje e que isso, Senhor, seja semente no coração de todas as pessoas que nos viram e que virão, que ouvirão ainda, Senhor. Que isso seja semeado, que brote e cresça no coração delas. Essas escolhas, o posicionamento diante de Ti, Senhor. Que a Tua palavra seja essa semente e que
que é viva e eficaz e possa brotar no coração delas, Pai. Que nós possamos colher testemunhos futuros de muitas mudanças que houveram a partir da nossa conversa hoje. Em nome de Jesus, nós entregamos todas as vidas aqui no teu altar. Amém. Assim seja, amém. Excelente dia. Flavinha compartilhou aqui, disse palavra maravilhosa. Ah, é uma fofa essa Tomou moça. posse. Tomou posse. Quando acessa o coração, eis a transformação, né? Excelente, abençoado dia. Beijos. Tchau, gente.